Quando Clint Mercer encontra sua mãe, acometida por demência, rindo no jardim de rosas com a fria e distante viúva Vivian Everhart, algo começa a florescer. Segredos, segundas chances e um amor que nenhum dos dois esperava. Antes de começarmos, a história. Comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O sol da manhã brilhava sobre os extensos campos da fazenda Everhart. Clint Mercer enxugou o suor da testa e se apoiou em sua pá. Aos 41 anos, anos de trabalho árduo haviam deixado suas marcas em seu corpo. Suas mãos eram ásperas e calejadas, suas costas levemente curvadas por incontáveis horas cultivando a terra. Mas havia uma dignidade silenciosa nele, que vinha de uma vida de trabalho honesto. Clint, aí está você. Frank, um dos outros trabalhadores rurais, apressou-se pelo campo. Sua mãe se perdeu de novo, não consigo encontrá-la perto da casa. O coração de Clint disparou. Isso estava acontecendo cada vez mais ultimamente. Você checou o riacho? Sim, e os estábulos também. Nada. Clint largou suas ferramentas sem dizer uma palavra e começou a caminhar resolutamente em direção à casa principal. Sua mãe, May, havia sido diagnosticada com demência 3 anos atrás. No início eram apenas pequenas coisas. Esqueceram de colocar os óculos ou confundir nomes. Agora, às vezes, ela esquecia onde morava ou até mesmo quem era Clint. Ao se aproximar da casa principal, Clint ouviu risos. O riso suave de uma mulher, um riso que ele não ouvia havia anos, o de sua mãe. Ele seguiu o som até a parte de trás da mansão, até o jardim de rosas. Lá estava May, seus cabelos grisalhos cuidadosamente presos para trás, em um banco de ferro forjado ao lado de ninguém menos que a própria Vivian Everhart. A visão paralisou Clint. Vivian Everhart, sua chefe, a mulher conhecida em todo o condado de Iron Creek como a Rainha do Gelo. Após a morte de seu marido 5 anos atrás, ela assumira a propriedade, administrando-a com fria eficiência. A equipe temia sua língua afiada e seus padrões inabaláveis. Os vizinhos sussurravam pelas suas costas sobre a rapidez com que o calor a havia deixado depois que ela viúva. No entanto, lá estava ela, sentada com sua mãe, ouvindo atentamente enquanto May apontava para várias rosas no jardim. Vivian usava sua roupa impecável de sempre. Calças de linho fresco e uma blusa de seda, sem uma ruga à vista apesar do calor do verão. Mas em vez da expressão severa que Clint estava acostumado a ver, seu rosto estava relaxado, quase gentil. "Mãe", chamou Clint, aproximando-se cautelosamente. May olhou para cima, seus olhos brilhando com uma rara clareza. "Ah, Clint, venha conhecer minha nova amiga. Ela tem as rosas mais maravilhosas." Vivian Everhart levantou-se imediatamente, sua postura enrijecendo ao notar Clint. A suavidade que ele havia vislumbrado momentos antes desapareceu atrás de uma máscara de profissionalismo frio. "Sr. Mercer, sua mãe encontrou seu caminho para o meu jardim. Eu estava prestes a chamar alguém para escoltá-la de volta." "Me desculpe, Sra. Everhart", disse Clint, sentindo o calor subir ao seu rosto. "Ela fica confusa às vezes. Essas amarelas me lembram as que minha mãe cultivava", continuou May, aparentemente alheia à atenção. "Nós as tínhamos ao longo da cerca quando eu era menina." Os olhos de Vivian piscaram para May, depois voltaram para Clint. Tudo bem, ela não estava perturbando nada. Clint gentilmente pegou o braço de sua mãe. "Vamos, mãe. Hora de ir para casa agora." "Mas estávamos tendo uma conversa tão agradável sobre as rosas", protestou May. Para surpresa de Clint, Vivian falou: "Talvez você possa visitá-la novamente amanhã, Sra. Mercer. As rosas estão em seu melhor momento na luz da manhã." May sorriu. "Eu gostaria muito." Enquanto Clint levava sua mãe embora, ele olhou por cima do ombro. Vivian Everhart permaneceu, imóvel entre suas rosas, observando-os partir, uma expressão ilegível em seu rosto. No dia seguinte, Clint certificou-se de verificar sua mãe com mais frequência. Ele havia arranjado para Betsy, uma garota local, ficar com May enquanto ele trabalhava. Mas no meio da tarde, ele voltou para a casa para encontrar Betsy sozinha, parecendo preocupada.
Ela insistiu em ir ver sua amiga e suas rosas, explicou Betsy. Tentei impedi-la, mas ela ficou chateada. Achei melhor deixá-la ir do que fazê-la ficar nervosa. Clint suspirou. Tudo bem, Betsy. Eu sei onde ela está. Com certeza, quando Clint chegou ao jardim de rosas, lá estava May, sentada no mesmo lugar de ontem. Mas o que o chocou foi a visão de Vivian Everhart, sentada ao lado dela novamente, desta vez com um serviço de chá instalado em uma pequena mesa entre elas. Ah, seu filho está aqui, disse Vivian, notando Clint primeiro. May se virou. Clint, junte-se a nós. Vivian fez chá. Chá de verdade com chaleira e tudo, não aqueles saquinhos que você sempre usa. O rosto de Vivian permaneceu composto, mas Clint achou que detectou um toque de divertimento em seus olhos. Há uma xícara. Resta se você quiser se juntar a nós, Sr. Mercer. Clint hesitou. Nos 15 anos em que trabalhou na fazenda Everhart, ele nunca havia sido convidado a se sentar com a dona. Suas interações se limitavam a breves instruções sobre o trabalho que precisava ser feito ou curtos acenos ao passar pelos terrenos. Obrigado. Senhora, mas eu deveria voltar ao trabalho. Você sabia que meu filho trabalha aqui há mais tempo do que qualquer outra pessoa? Disse May orgulhosamente para Vivian. Conhece cada canto deste lugar. Seu pai também trabalhou aqui, Deus descanse sua alma. Algo brilhou no rosto de Vivian ao mencionar o pai de Clint, mas desapareceu tão rapidamente que Clint se perguntou se havia imaginado. Faça uma pausa, Sr. Mercer, disse Vivian. Não era uma sugestão. Relutantemente, Clint sentou-se na beira do banco ao lado de sua mãe. Vivian despejou chá em uma xícara de porcelana delicada e entregou-a a ele. Seus dedos se tocaram brevemente e Clint ficou surpreso com o quão quente sua mão estava. Sua mãe tem me contado sobre seu jardim de quando ela era mais nova, disse Vivian. Aparentemente havia rosas bastante notáveis. Celebrações douradas, May assentiu. Grandes como seu punho e cheiravam a mel. Clint sorriu apesar de si mesmo. A mãe sempre teve jeito com plantas. Nossa pequena horta na casa é tudo obra dela. Eu gostaria de ver isso algum dia, disse. Vivian, então pareceu surpresa, como se as palavras tivessem escapado sem sua permissão. Um silêncio constrangedor se seguiu, interrompido apenas quando o gerente da propriedade, Thompson, apareceu na beira do jardim. Senhora Everhart, os compradores do Kentucky chegaram cedo para ver os cavalos. Vivian assentiu. Já vou. Ela se virou para May. Temo que eu tenha que interromper nossa visita, Sra. Mercer. Os negócios chamam. Claro, querida. Obrigada pelo chá delicioso. Quando Vivian se levantou para ir embora, sua postura profissional firmemente restabelecida, ela fez uma pausa. Sr. Mercer, talvez você possa encontrar tempo para verificar o sistema de irrigação deste jardim. Ele não tem funcionado corretamente e algumas das rosas estão sofrendo. Sim, senhora, vou cuidar disso esta noite. Com um aceno de cabeça, ela se foi, caminhando resolutamente atrás de Thompson, parecendo a formidável mulher de negócios que ela era conhecida por ser. Ela está sozinha, disse May assim que Vivian saiu da audiência. Clint olhou para sua mãe surpreso. A senhora Everhart, ela tem toda essa propriedade, mãe, e mais dinheiro do que poderíamos imaginar. May bateu em sua mão. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim estar sozinho, filho. Eu vejo isso em seus olhos. A mesma expressão que você tem às vezes quando pensa que não estou olhando. Clint ajudou sua mãe a levantar-se do banco. Vamos, mãe, vamos levá-la para casa. Naquela noite, depois de acomodar sua mãe para dormir, Clint voltou ao jardim, de rosas. O crepúsculo de verão lançava longas sombras enquanto ele examinava o sistema de irrigação. Com certeza, várias das linhas estavam entupidas e uma das válvulas principais tinha um vazamento. Enquanto trabalhava, ele percebeu que alguém o observava. Ele se virou para encontrar Vivian parada a poucos metros de distância. Ela havia trocado sua roupa de trabalho por um simples vestido de linho. Seus cabelos escuros soltos sobre os ombros, em vez de presos em seu habitual coque apertado. A mudança suavizou sua aparência consideravelmente. O sistema é bem antigo, disse Clint, quebrando o silêncio. Posso consertar os problemas imediatos,
mas pode valer a pena considerar uma substituição eventualmente. Vivian assentiu. Faça o que você achar melhor. Ela não foi embora, no entanto. Em vez disso, ela se aproximou olhando para as rosas mais próximas dela. Sua mãe sabe muito sobre rosas. Ela costumava ganhar prêmios na feira do condado, disse Clint. Antes de sua mente começar a falhar. Sinto muito pela condição dela, disse Vivian. E para surpresa de Clint, ela pareceu sincera. Tem sido difícil vê-la mudar. Alguns dias são melhores do que outros. Vivian tocou uma das pétalas de rosa suavemente. Ela mencionou celebrações douradas. Elas são bastante raras agora, mas acho que posso conseguir algumas. Ela gostaria disso? Clint a encarou, incapaz de esconder sua surpresa. Isso seria muito gentil, senhora. Ela adoraria. Vivian pareceu desconfortável com sua gratidão. Não é nada, apenas rosas. Mas ambos sabiam que não era nada. Era o primeiro gesto gentil que Vivian Everhart havia oferecido a qualquer um de seus funcionários em anos. Ela parece gostar da sua companhia, e arriscou Clint. Não a vi tão envolvida em muito tempo. Acho as histórias dela interessantes, admitiu Vivian. Revigorantes até. A maioria das pessoas com quem negocio estão interessadas apenas no que podem obter de mim. A honestidade de sua declaração pairou no ar entre eles. Por um momento, Clint viu além da viúva rica, além da chefe, uma mulher que havia construído muros tão altos que talvez nem ela se lembrasse como era deixar alguém entrar. O momento foi quebrado por Thompson chamando da casa. Sra. Everhart, telefonema do Sr. Reynolds sobre o leilão. Eu deveria ir, disse Vivian, imediatamente se refugiando atrás de sua fachada profissional. Obrigado por consertar a irrigação, Sr. Mercer. Clint, disse ele de repente. Meu nome é Clint. Ela fez uma pausa, olhando para ele com uma expressão ilegível. Boa noite, Clint, disse ela finalmente, e foi embora. À medida que as semanas passavam, as visitas de May ao Jardim de Rosas se tornaram uma ocorrência regular. Clint parou de tentar impedi-las quando viu quanta alegria elas traziam à sua mãe. Mais surpreendentemente, Vivian parecia realmente apreciar a companhia de May. Ela até começou a trazer livros de variedades antigas de rosas para que pudessem folhear juntas. Uma tarde, Clint chegou para buscar sua mãe e encontrou Vivian, envolvendo um xale nos ombros de May enquanto o ar esfriava. Melhor? Perguntou Vivian a May. May assentiu. Muito. Meu Franklin sempre dizia que eu precisava de cuidados quando o tempo mudava. Franklin era seu marido? Perguntou Vivian. O amor da minha vida, disse May, seus olhos distantes com lembranças. Ficamos 52 anos juntos antes dele falecer. Não foi o suficiente, mas ainda assim fomos sortudos. Vocês foram, concordou Vivian suavemente. Ela girou a aliança de casamento que ainda usava. Um grande diamante que refletia a luz do sol que se desvanecia. Seu marido era um bom homem? Perguntou May com a simplicidade direta que às vezes acompanhava sua condição. O rosto de Vivian se fechou imediatamente. Está ficando tarde. Tenho certeza de que seu filho estará aqui em breve para levá-la para casa. Como que sob encomenda, Clint apareceu na entrada do jardim. Ele imediatamente sentiu a tensão. Tudo bem? Tudo bem, disse Vivian secamente. Sua mãe está cansada. Você deve levá-la para casa. Sem mais uma palavra, ela caminhou rapidamente em direção à casa, deixando Clint perplexo com a mudança repentina. Perguntei sobre o marido dela, explicou May, enquanto Clint a ajudava a levantar. Acho que não foi um casamento feliz, filho. Naquela noite, enquanto Clint colocava sua mãe na cama, ela disse algo que o manteve acordado muito depois. Essa pobre mulher precisa de alguém para mostrar a ela que é seguro amar de novo. Alguém paciente, alguém gentil. Ela bateu em sua mão. Alguém como você, meu filho. Clint havia rejeitado a ideia imediatamente. Vivian Everhart era sua empregadora, uma viúva rica que se movia em círculos que ele nunca poderia acessar. E ele era apenas um trabalhador rural com uma mãe doente e poupanças suficientes para cobrir as contas médicas do próximo mês. No entanto, enquanto estava na cama naquela noite,
Ele não conseguia parar de pensar sobre os raros momentos em que a guarda de Vivian caía. O sorriso genuíno quando May contava uma história, a maneira surpreendentemente gentil com que ela manuseava as rosas, a vulnerabilidade que ele havia vislumbrado quando ela falou sobre as pessoas só querendo coisas dela. Do lado de fora de sua janela, uma lua cheia iluminava a silhueta da casa principal na colina. Em algum lugar ali em cima, Vivian Everhart talvez estivesse olhando para a mesma lua, tão sozinha quanto ele. Na segunda-feira seguinte, um caminhão de entrega parou na fazenda Everhart. Clint observou do pasto de cavalos enquanto homens uniformizados descarregavam várias plantas grandes em vasos. Sua curiosidade prevaleceu e ele se viu vagando até lá assim que Vivian saiu da casa para inspecionar a entrega. Celebrações. Douradas, confirmou ela ao entregador. Elas vão no canto leste do jardim de rosas, eu vou mostrar. Ela notou Clint e fez uma pausa. Eu as pedi para sua mãe, explicou ela quase defensivamente. Você mencionou que ela costumava cultivá-las. Clint assentiu, tocado pelo gesto. Isso é muito gentil da sua parte, Sra. Everhart. Vivian, ela o corrigiu. Então pareceu surpresa, consigo mesma. Você me chamou pelo meu primeiro nome. Parece justo. Algo mudou entre eles naquele momento. Uma pequena racha na parede que Vivian havia construído ao seu redor. Mais tarde naquele dia, quando Clint trouxe May para ver as novas rosas, seu rosto se iluminou de alegria. Oh, meu Deus, igualzinhas às da minha infância. Ela estendeu a mão para tocar as pétalas douradas com dedos trêmulos. Como você soube? Vivian as conseguiu para você, disse Clint. May olhou em volta. Onde ela está? Quero agradecer a ela. Como se convocada pela pergunta, Vivian apareceu de dentro da casa. Ela caminhou em direção a eles lentamente, quase hesitantemente, como se insegura de sua recepção. Você gostou? Perguntou Vivian a May. Os olhos de May se encheram de lágrimas. Elas são perfeitas. Ninguém fez algo tão bom por mim em muito tempo. Não foi nada, disse Vivian, mas a expressão satisfeita em seu rosto contava uma história diferente. Nada? May balançou a cabeça. Filha, saber o que faz o coração de alguém cantar não é nada, é tudo. Vivian pareceu desconfortável com a emoção. Tenho um chá pronto se você quiser sentar um pouco. Enquanto May e Vivian se acomodavam no banco do jardim, Clint se desculpou para verificar uma cerca quebrada no pasto norte. Ao se afastar, ele ouviu a risada de sua mãe. Um som que havia se tornado cada vez mais raro à medida que sua condição piorava. Ele olhou para trás para ver Vivian sorrindo também, um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto completamente. Naquela noite, Clint voltou para encontrar May ainda na casa principal. Ao se aproximar do jardim de rosas, ele ouviu a conversa delas. Ele enganou a todos, dizia Vivian, sua voz baixa, tão encantador em público, tão cruel a portas fechadas. Seu marido? Perguntou May. Vivian assentiu. Richard Everhart era o homem mais respeitado em 3 condados. Ninguém teria acreditado em mim se eu dissesse a eles como ele realmente era. Clint sabia que deveria anunciar sua presença, mas algo o deteve. Ele nunca havia ouvido Vivian falar tão abertamente antes. Ele te machucou, criança? Perguntou May gentilmente. Não fisicamente. Ele era esperto demais para isso. Tudo era psicológico, fazendo-me duvidar de mim mesma, controlando todos os aspectos da minha vida. No fim, eu mal me reconhecia. E agora? Vivian suspirou. Agora todos pensam que sou fria e amarga, a rainha do gelo de Iron Creek. Ela deu uma risada. Sem humor. Talvez eles estejam certos. Não, disse May firmemente. Você não é fria, você está protegida, há uma diferença. Clint acidentalmente chutou uma pedrinha, alertando-as de sua presença. Ambas as mulheres se viraram e ele viu o rosto de Vivian imediatamente se fechar. Sua vulnerabilidade escondida atrás de sua expressão composta habitual. Desculpe interromper, disse ele. Está ficando escuro. Pensei em levar a mamãe para casa. May se levantou.
Vivian estava me contando sobre seus planos para este jardim. Ela vai adicionar mais variedades antigas. Isso parece bom, disse Clint sem querer envergonhar Vivian, revelando o que havia ouvido. Enquanto se despediam, Vivian o surpreendeu perguntando: "Você vai trazer May novamente amanhã?" "Se ela estiver se sentindo bem", respondeu Clint. "Alguns dias são mais difíceis que outros." Vivian assentiu. "Claro. Bem, ela é bem-vinda a qualquer momento. Vocês dois são", acrescentou ela, quase como um pensamento posterior. O convite pairou no ar, inesperado, e Clint percebeu sincero. Na manhã seguinte, Clint estava consertando um trator quando Thompson, o gerente da propriedade, se aproximou dele. Thompson era um homem magro e nervoso que havia trabalhado com a família Everhart por décadas. "A senhora Everhart quer vê-lo em seu escritório", disse ele, parecendo desconfortável. Imediatamente, o estômago de Clint se contraiu. Será que ela de alguma forma percebeu que ele havia ouvido sua conversa com May? Ou pior, ela ia mandá-lo parar de trazer sua mãe para a casa? Ele limpou as mãos em um pano e seguiu em direção ao prédio principal. O escritório de Vivian ficava na parte de trás, com vista para a extensa propriedade. Ele só havia estado lá algumas vezes, geralmente para receber instruções no início de cada estação. Vivian estava em sua mesa, revisando papéis. Ela olhou para cima quando ele bateu, seu rosto ilegível. "Entre, Clint. Feche a porta." Ele fez como ela pediu, preparando-se para o que quer que viesse. "Eu estava analisando os planos de seguro-saúde dos funcionários", disse ela sem rodeios. "Eles são inadequados, especialmente para necessidades de cuidados de longo prazo." Isso não era o que Clint esperava. "Senhora, eu decidi melhorar a cobertura para todos os funcionários com efeito imediato." Ela deslizou uma pasta pela mesa. "Isso incluirá cuidados abrangentes para dependentes, incluindo aqueles com condições como a de sua mãe." Clint encarou a pasta atônito. "Não estou entendendo." "É bastante simples", disse Vivian com tom profissional. "Você trabalha aqui há 15 anos. Você merece benefícios melhores." "Com todo o respeito, mas por que agora?" perguntou Clint, sabendo que devia haver mais alguma coisa. Vivian encontrou seus olhos. "Porque eu vi como você cuida de sua mãe. Porque as contas médicas dela devem ser enormes. Porque é a coisa certa a fazer." Ela se levantou abruptamente e foi até a janela, virando as costas para ele. "Meu marido nunca teria aprovado essa despesa. Ele era econômico quando se tratava da equipe." "Econômico", repetiu Clint, pensando na mansão, nos cavalos caros, nos carros de luxo na garagem. "Ele não via o valor em pessoas como você", disse Vivian baixinho, ainda de costas para a janela. "Mas eu vejo." A admissão pairou no ar entre eles. Quando ela se virou para encará-lo, Clint viu vulnerabilidade em seus olhos rapidamente mascarada. "Obrigado", disse ele simplesmente. "Isso vai ajudar muita gente, não apenas eu e a mamãe." Vivian assentiu, claramente desconfortável com sua gratidão. "É só isso, então. Você pode voltar ao seu trabalho." Quando Clint chegou à porta, Vivian acrescentou: "As celebrações douradas parecem estar se adaptando bem. Sua mãe certamente tem jeito com elas." "Ela sempre disse que as rosas sabem quando são amadas", respondeu Clint. Algo brilhou no rosto de Vivian. Tristeza, talvez, ou saudade. "Que pensamento encantador", disse ela suavemente. Nas semanas seguintes, uma amizade hesitante floresceu entre os três. May continuou suas visitas diárias ao Jardim de Rosas quando estava lúcida o suficiente, às vezes acompanhada por Clint, às vezes indo sozinha. Vivian, para surpresa de todos, começou a trabalhar no jardim sujando as mãos ao lado de May. A equipe da propriedade observou com espanto como sua empregadora, normalmente alheia, sentava-se no chão plantando bulbos, suas roupas caras substituídas por trajes práticos de jardinagem. Ouvindo atentamente enquanto May compartilhava a sabedoria de jardinagem acumulada ao longo de uma vida. Uma noite, quando o verão começava a dar lugar ao outono, Clint encontrou Vivian sozinha no jardim, depois que a maioria da equipe havia ido para casa. Ela estava sentada no banco, olhando para o nada em particular, um xale enrolado em seus ombros contra
O ar que esfriava. Tudo bem? Perguntou ele, aproximando-se lentamente. Ela olhou para cima, não assustada, mas também não totalmente presente. Só pensando. Sobre o quê? A vida, escolhas, como nos tornamos quem somos. Ela se mexeu para dar espaço para ele no banco. Sua mãe não estava bem hoje. Clint sentou-se ao lado dela, suspirando. Não, ela passou uma noite difícil. Ficava se levantando, pensando que precisava alimentar as galinhas. Não temos galinhas há 20 anos. Há algo que eu possa fazer? A oferta o surpreendeu. Apenas ser amiga dela significa muito. Nos dias bons dela, vir aqui é tudo o que ela fala. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo. Grilos chilreavam enquanto as primeiras estrelas apareciam no céu que escurecia. Eu nunca te agradeci, disse Clint finalmente. Pelo seguro, estava atrasado. Não, bem, sim, isso também. Mas eu quis dizer por ser gentil com minha mãe, por ouvir suas histórias, por fazê-la se sentir importante novamente. Vivian olhou para suas mãos. Ela me lembra minha avó. Ela me criou depois que meus pais morreram. Ela foi a única pessoa que já... Ela interrompeu. Já o quê? Clint a incentivou gentilmente. Que já me amou apenas por ser eu, não pelo que eu poderia dar a ela ou fazer por ela. A admissão claramente custou-lhe algo. Vivian Everhart não demonstrava vulnerabilidade facilmente. A May é assim, concordou. Clint sempre foi. Mesmo agora, com a mente se esvaindo, ela ainda vê as pessoas como elas realmente são. Ela enxerga além da rainha do gelo, disse Vivian com um pequeno sorriso triste. Todos nós enxergamos, se deixarmos, respondeu Clint baixinho. Seus olhos se encontraram, e por um momento, nenhum dos dois falou. Algo estava mudando entre eles, algo que nenhum dos dois estava totalmente pronto para nomear. O feitiço foi quebrado por Thompson chamando da casa. Senhora Everhart, chamada telefônica de Nova York. Vivian se levantou, ajustando seu chale. Os negócios nunca param. Você estará no jardim amanhã? Perguntou Clint. A mamãe estava perguntando esta manhã. Tenho reuniões até o meio-dia, mas estarei aqui depois. Ela hesitou, então acrescentou. Estou ansiosa por isso. Enquanto Clint a observava ir embora, percebeu com um sobressalto que ele também estava ansioso por isso. No dia seguinte, Clint trouxe uma cesta de piquenique quando escoltou May ao jardim. Ele havia preparado sanduíches, frutas e o chá de rosas que sua mãe adorava. Vivian chegou assim que eles estavam se instalando em um cobertor perto das celebrações douradas. O que é tudo isso? Perguntou ela, parecendo divertida. A mamãe queria agradecer a você devidamente pelas rosas, explicou Clint. Ela fez seus biscoitos de limão especiais esta manhã. Eu não queimo biscoitos há 50 anos, May declarou orgulhosamente. Mesmo com minha mente ficando estranha, minhas mãos se lembram. Vivian pareceu comovida. Eu não faço um piquenique desde que era criança. Então já está na hora. May bateu no cobertor ao lado dela. Vem sentar. Para surpresa de Clint, Vivian tirou os sapatos e sentou-se de pernas cruzadas no cobertor, aceitando um sanduíche com um sorriso. Ela parecia mais jovem de alguma forma, mais relaxada do que ele jamais a vira. Enquanto comiam, May os cativou com histórias de sua juventude, sua primeira dança, seu namoro com o pai de Clint, os primeiros anos de casamento. Não tínhamos muito, ela lembrou, mas tínhamos amor e isso tornou tudo mais rico. Vocês foram afortunados, disse Vivian baixinho. E você, querida? May perguntou. Alguma lembrança feliz do seu casamento? Clint ficou tenso, esperando que Vivian se fechasse ou mudasse de assunto como costumava fazer quando seu marido era mencionado. Em vez disso, ela considerou a pergunta cuidadosamente. Os eventos públicos eram os mais fáceis, disse ela finalmente. Quando outros estavam observando, Richard era charmoso, atencioso. Às vezes eu quase conseguia acreditar que aquele era o verdadeiro ele. Ela cutucou a beira do cobertor. Mas em casa, sozinha, ele se tornava outra pessoa completamente. Um lobo em pele de cordeiro, May acenou sagazmente. Minha mãe me alertou sobre homens assim. Eu não tinha ninguém para me alertar, Vivian admitiu. Eu era jovem, impressionável.
Sua atenção se sentiu como validação. E agora? Perguntou. Clint, incapaz de se conter. Vivian olhou para ele, realmente olhou para ele, seus olhos claros e diretos. Agora eu sei que meu valor não está ligado à opinião de nenhum homem sobre mim. A força em sua voz fez Clint vê-la sob uma nova luz. Esta não era uma mulher fria. Esta era uma sobrevivente. Alguém que havia suportado anos de feridas invisíveis e emergiu mais forte, embora mais cautelosa. Para novos começos, disse May, levantando sua xícara de chá. E novas amizades. Eles chocaram as xícaras, sorrindo para a simplicidade da cerimônia. Mais tarde, depois que May havia cochilando à sombra, Clint e Vivian caminharam lentamente pelo jardim. Ela está piorando, não está? Perguntou Vivian gentilmente. Clint assentiu sem confiar em sua voz por um momento. O médico diz que podem ser meses ou anos. Não há como saber com certeza. E você cuidou dela sozinho o tempo todo? Ela é minha mãe, disse Clint simplesmente. Ela cuidou de mim a minha vida toda. Agora é a minha vez. Vivian ficou quieta por um momento. Eu admiro isso em você, Clint. Sua lealdade, sua firmeza. Não há nada de admirável em fazer o que é certo, disse ele com um encolher de ombros. Você ficaria surpreso com a raridade dessa qualidade, respondeu Vivian. A maioria das pessoas faz o que é fácil ou o que mais as beneficia. Suas mãos se tocaram enquanto caminhavam, enviando uma corrente inesperada pelo braço de Clint. Vivian deve ter sentido também, porque ela olhou para ele de repente, seus olhos arregalados de surpresa. Por um instante, Clint pensou que ela poderia se afastar. Em vez disso, ela deixou seus dedos entrelaçados com os dele apenas por um momento, antes de gentilmente se retirar. Eu deveria acordar a mamãe, disse Clint, sua voz mais rouca que o normal. Vai ficar escuro em breve. Vivian assentiu. Claro. Quando eles se viraram para May, que dormia, Vivian acrescentou suavemente. Este foi o melhor dia que tive em muito tempo. Eu também, admitiu Clint. Naquela noite, depois de colocar May na cama, Clint sentou-se em sua varanda olhando para as estrelas. Seus pensamentos continuavam voltando a Vivian, a sensação de sua mão na dele, o sorriso raro que transformava seu rosto, a vulnerabilidade que ela estava lentamente permitindo que ele visse. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. Ela era sua empregadora, de um mundo completamente diferente do dele. E ainda assim, quando estavam juntos no jardim, essas diferenças pareciam desaparecer, deixando apenas duas pessoas encontrando uma conexão inesperada no meio de sua solidão, separada. Como se seus pensamentos a tivessem convocado, ele avistou uma figura solitária caminhando pela trilha da casa principal. Mesmo no luar fraco, ele reconheceu Vivian imediatamente. Ela se movia com propósito, mas diminuiu a velocidade ao se aproximar de sua casa, parecendo subitamente insegura. Clint se levantou. Boa noite. Espero não estar te perturbando, disse Vivian. Eu estava apenas caminhando e me vi indo para cá. De forma alguma. Você gostaria de sentar? Ele gesticulou para o balanço da varanda. Depois de um momento de hesitação, ela se juntou a ele, deixando um espaço cuidadoso entre eles. Como está sua mãe? Ela perguntou. Dormindo pacificamente esta noite, graças a Deus. Ele estudou. Seu perfil no luar. Está tudo bem? Você normalmente não vem até as casas. Vivian olhou para a noite. Eu encontrei algo hoje. Algo que diz respeito à sua família. Clint sentiu um arrepio de inquietação. O que é? Eu estava revisando os papéis antigos de Richard. Havia um baú trancado em seu escritório que eu nunca me dei ao trabalho de abrir até agora. Ela se virou para encará-lo. Eu encontrei uma escritura, Clint. Uma escritura de 20 acres no lado norte desta propriedade. A velha terra de Bindasett Johnston. Isso faz parte da fazenda Everhart há décadas. Não, disse Vivian baixinho. De acordo com esses papéis, pertencia a Daniel Mercer, seu pai. Clint olhou para Vivian, tentando entender suas palavras. Isso não é possível. Meu pai nunca possuía parte desta propriedade. De acordo com esses papéis, ele possuía. Vivian tirou um documento dobrado do bolso e entregou a ele. Foi comprado em 1983.
antes de eu me casar com Richard, antes mesmo de eu conhecê-lo. Clint desdobrou o papel com dedos trêmulos. Na luz fraca da varanda, ele conseguiu distinguir a assinatura de seu pai em uma escritura de 20 acres de terra, fértil, terra que agora fazia parte da fazenda Everhart. Não estou entendendo, disse ele. O pai nunca mencionou possuir nenhuma terra. Sempre vivemos nesta casa, sempre trabalhamos para os Everharts. O rosto de Vivian estava preocupado no luar. Há mais. Eu encontrei cartas entre Richard e seu pai. Parece que houve algum tipo de disputa. Richard alegou que seu pai lhe devia dinheiro e o pressionou a assinar a escritura como pagamento. A mente de Clint girava. Seu pai sempre fora cuidadoso com o dinheiro, orgulhoso mesmo em suas circunstâncias modestas. A ideia de que ele teria se endividado não fazia sentido. As cartas diziam qual era a dívida. Vivian sacudiu a cabeça. Não especificamente, mas pelo que consegui reunir, Richard pode ter manipulado a situação, criado uma dívida que não era real. Clint sentiu a raiva subindo em seu peito. Ele roubou a terra do meu pai? Parece que sim, disse Vivian baixinho. Sinto muito, Clint. Ele se levantou abruptamente, precisando se mover. 20 acres, não uma quantidade enorme pelos padrões de Everhart, mas teria sido tudo para seu pai. Uma chance de independência, de construir algo próprio. O pai morreu pensando que não era nada além de um empregado, disse Clint amargamente, quando o tempo todo ele deveria ter seu próprio pedaço deste lugar. Vivian também se levantou, seu rosto marcado pela preocupação. Eu queria que você soubesse a verdade, e para te dizer que pretendo consertar isso. Clint se virou para Relações, a confusão se misturando com sua raiva. O que você quer dizer? A terra pertence de direito à sua família. Vou pedir ao meu advogado que prepare os documentos para devolvê-la a você. Suas palavras pairaram no ar noturno entre eles. Clint a encarou atônito. Você faria isso? Claro, disse Vivian como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nunca foi de Richard para pegar. Naquele momento, olhando para seu rosto determinado no luar, Clint sentiu algo mudar dentro dele. Esta mulher, que todos chamavam de fria, que ele mesmo havia pensado como inabordável, estava oferecendo para corrigir um erro que ela nem mesmo havia cometido. Por quê? Ele perguntou, sua voz rouca de emoção. Por que você daria terras tão valiosas? Porque é a coisa certa a fazer, disse ela simplesmente, ecoando suas próprias palavras de antes. E por que... Ela hesitou. Então continuou suavemente. Porque você importa para mim, Clint. Você e May. Mais do que eu esperava. Mais do que eu achava possível. A admissão pairou entre eles, mudando tudo. Clint deu um passo mais perto. Perto o suficiente para ver a vulnerabilidade em seus olhos. O leve tremor de seus lábios. Vivian, ele começou, mas foi interrompido por um grito vindo do caminho. Sr. Mercer! Sr. Mercer! Era Betsy, correndo em direção a eles em pânico. É sua mãe! Ela acordou toda confusa, e agora não consigo encontrá-la em lugar nenhum. O momento se desfez. O coração de Clint disparou de medo. Há quanto tempo ela se foi? Talvez 15 minutos, disse Betsy, recuperando o fôlego. Eu chamei seu nome, mas você não estava em casa. Precisamos nos espalhar e procurar, disse Vivian imediatamente, sua voz calma, mas urgente. Betsy, volte para a casa caso ela retorne. Clint, verifique os estábulos e o riacho. Eu avisarei a equipe para procurar na casa principal e nos jardins. Grato por seu raciocínio rápido, Clint assentiu e saiu correndo em direção aos estábulos. O medo o dominou ao pensar em sua mãe vagando sozinha no escuro. Com sua condição piorando, ela pode nem saber onde estava ou como voltar. Por 2 horas terríveis, toda a propriedade foi mobilizada na busca. Membros da equipe com lanternas vasculhavam todos os edifícios, todos os campos, todos os cantos da propriedade. O medo de Clint crescia a cada minuto que passava. Foi Thompson quem finalmente a encontrou, encolhida dormindo embaixo de uma árvore perto do antigo pomar, a uma boa meia milha da casa. Ela está bem, garantiu Thompson a Clint enquanto eles corriam em direção a ela. Só parece estar dormindo.
May parecia pequena e frágil no feixe da lanterna. Quando Clint ajoelhou-se ao lado dela, ela abriu os olhos, piscando confusa. Franklin, ela murmurou, confundindo-o com seu pai. Já é hora de trazer a colheita? Sou eu, mamãe, disse ele gentilmente, lutando contra as lágrimas de alívio. Vamos te levar para casa. Ele a levantou facilmente. Facilmente demais. Pensou ele com uma pontada, percebendo o quanto ela havia emagrecido nos últimos meses. Vivian apareceu ao lado deles, seu rosto marcado pela preocupação. Ela está machucada? Eu não acho, disse Clint. Só confusa e cansada. Eu estava dançando, disse May sonhadoramente. Dançando no pomar como costumávamos, Franny. Os olhos de Vivian se arregalaram. Franny, a irmã de Franklin? May olhou para Vivian e sorriu. Você está aí. Seus sapatos estão todos enlameados do pomar. Sua mamãe vai ficar brava. Vivian trocou um olhar preocupado com Clint. Ela acha que sou alguém do passado dela. Isso acontece cada vez mais agora, disse Clint tristemente. O médico diz que o passado às vezes se torna mais real que o presente. Eles caminharam lentamente de volta para a casa, May continuando a conversar com Franny sobre danças e pomares e promessas feitas na juventude. Vivian acompanhou gentilmente, respondendo como se ela fosse realmente esta mulher das memórias distantes de May. Quando chegaram à casa, May havia se instalado em um estado mais pacífico. Clint a colocou na cama, enquanto Vivian esperava na pequena sala de estar. Ela está dormindo, disse Clint, voltando. Ele parecia exausto, o esforço da noite gravado em seu rosto. Obrigado por ajudar na busca. Claro. Vivian hesitou, então acrescentou. Isso não pode continuar, Clint. Não, é seguro para ela vagar assim. Ou para você carregar essa carga sozinho. Ele afundou em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Eu sei, mas que escolha eu tenho? Eu prometi ao pai que sempre cuidaria dela. Há opções, disse Vivian cuidadosamente. Bons asilos com segurança, equipe treinada. Não podemos pagar esse tipo de lugar, Clint interrompeu. Mesmo com o novo seguro, as melhores instalações estão muito além do que eu posso administrar. E se o custo não fosse um problema? Clint olhou para cima bruscamente. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu poderia ajudar, disse Vivian. Não como caridade, ela acrescentou rapidamente, vendo sua expressão. Considere isso um pagamento parcial pelo que foi tirado da sua família. Vivian, eu não posso aceitar isso. Por quê? Não por orgulho? Porque sou sua empregadora? Havia um toque de frustração em sua voz. Ou será porque você ainda me vê como a rainha do gelo? Não, Clint disse firmemente. Não é nada disso. Então, o que é? Ele se levantou, aproximando-se dela. Eu não quero seu dinheiro ou sua ajuda se vier da culpa ou obrigação. Isso não é o tipo de relacionamento que eu quero com você. A palavra relacionamento pairou no ar entre eles, carregada de significado não dito. Que tipo de relacionamento você quer? Vivian perguntou baixinho. Antes que Clint pudesse responder, May chamou do quarto. Clint, onde você está, filho? O momento se quebrou. Eu deveria ir vê-la, disse ele. Vivian assentiu. Nós conversamos amanhã, sobre tudo. Depois que ela saiu, Clint sentou-se ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão até que ela voltasse a dormir. Sua mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Raiva pela terra roubada de seu pai, medo pela condição cada vez pior de sua mãe, e mais confuso ainda, sentimentos cada vez mais profundos por uma mulher que outrora parecera tão distante e inacessível quanto as estrelas. Na manhã seguinte, Clint acordou cedo após uma noite agitada. May ainda dormia pacificamente, então ele saiu para fazer café. Para sua surpresa, encontrou Vivian sentada em sua varanda, um termo em suas mãos. Eu não consegui dormir, disse ela a título de explicação. Pensei que você pudesse precisar disso. Ele aceitou o termo com gratidão. Você não precisava vir até aqui. Eu quis. Ela parecia cansada, mas determinada. Como ela está? Ainda dormindo. Ontem à noite a deixou muito cansada. Eles sentaram-se juntos nos degraus da varanda, observando o sol nascer sobre os campos. Apesar da turbulência emocional da noite anterior, havia algo reconfortante na presença de Vivian ao seu lado.
Eu tenho pensado sobre o que você disse. Vivian finalmente quebrou o silêncio. Sobre não querer minha ajuda se ela vier da culpa. Eu agradeço a oferta, disse Clint. Mas eu sempre fiz meu próprio caminho. Cuidei do meu próprio. Eu entendo isso. É uma das coisas que eu cheguei a Ade. Ela interrompeu a si mesma. Uma das coisas que eu respeito em você. Clint percebeu o escorregão dela, mas não comentou. E sobre a terra? Você realmente planeja devolvê-la? Sim, disse Vivian sem hesitar. Os papéis já estão com meu advogado. A terra é sua, Clint, independentemente de qualquer outra coisa entre nós. Ele estudou seu rosto, procurando por qualquer sinal de motivo oculto, mas encontrou apenas sinceridade. Obrigado. Isso teria significado o mundo para meu pai. E para você? Ela perguntou. Clint pensou no que 20 acres significariam para ele. Independência, segurança, uma chance de construir algo próprio. Sim, ele admitiu. Para mim também. Um silêncio confortável caiu entre eles. Vivian tomou um gole do termo. Depois o passou de volta para ele, seus dedos se tocando na troca. Sobre minha mãe, Clint disse finalmente. Eu sei que você está certa. Ela precisa de mais cuidados do que eu posso dar a ela agora. Mas é difícil imaginar colocá-la em outro lugar. E se ela não precisasse ir para outro lugar? Vivian sugeriu. O que você quer dizer? A ala leste da casa principal tem vários quartos desocupados no térreo, privados, mas facilmente acessíveis. Poderíamos converter um em uma suíte confortável para a May. Contratar uma enfermeira para ficar com ela quando você estiver trabalhando. Ela ficaria perto do jardim de rosas que ela ama, e você poderia vê-la sempre que quisesse. Clint olhou para ela atordoado com a oferta. Você faria isso? Deixaria minha mãe morar na sua casa? É uma casa grande, disse Vivian simplesmente. Grande demais para apenas mim, e seria uma solução prática, não caridade. Por quê? Clint perguntou, precisando entender. Por que você faria tudo isso por nós? Vivian desviou o olhar. Para os campos banhados pela luz da manhã. Porque pela primeira vez desde que me lembro, eu não me sinto sozinha quando estou com vocês dois. Porque a May me vê, realmente me vê, não como a viúva Everhart ou a rainha do gelo, mas apenas como Vivian. Ela respirou fundo. E porque você me faz sentir coisas que eu pensava estarem mortas há muito tempo dentro de mim. Sua honestidade o deixou sem palavras. Antes que ele pudesse responder, a porta da casa abriu atrás deles e May apareceu em seu camisolão. Aqui estão vocês, disse ela, parecendo notavelmente lúcida. E a Vivian também, que surpresa agradável. Vivian levantou-se rapidamente. Bom dia, May. Eu estava apenas trazendo café para o Clint. Você gostaria de um chá? Seria adorável, disse May, sentando-se na cadeira de balanço da varanda. Vocês dois estavam falando sobre eu me mudar para a casa grande. Eu ouvi partes disso pela janela. Clint trocou um olhar surpreso com Vivian. Você ouviu isso? Meus ouvidos ainda funcionam bem, filho, mesmo que minha mente às vezes divague. May olhou entre eles com conhecimento de causa. É uma boa ideia. Esta casa tem muitas escadas para mim agora, e eu amo aquelas rosas. Você se sentiria confortável lá? Clint perguntou. Longe de nossa casa? Casa não é sobre paredes, Clint. É sobre pessoas. Ela estendeu a mão e pegou a dele. Você colocou sua vida em espera para cuidar de mim. Talvez seja a hora de você pensar na sua própria felicidade também. Seu olhar se voltou significativamente para Vivian, que corou sob o escrutínio. Eu deveria ir, disse Vivian. Os compradores de cavalos do Texas chegam às 9. Mas podemos conversar mais sobre isso mais tarde? Clint assentiu. Eu vou até a casa esta tarde. Enquanto Vivian se afastava, May a observou com um sorriso. Ela é diferente agora, mais suave, como uma flor finalmente recebendo luz solar suficiente para florescer. Ela teve uma vida difícil, mãe, disse Clint, mais difícil do que qualquer um de nós sabia. Não tivemos todos a nossa maneira? May bateu em sua mão. A questão é o que fazemos com o tempo que nos resta. Ficamos fechados como um botão? Ou nos abrimos para a possibilidade de alegria, mesmo sabendo que o inverno virá novamente?
Clint olhou para sua mãe surpreso. Era um de seus momentos mais lúcidos em semanas. Quando você ficou tão sábia? May riu. Eu sempre fui sábia. Filho, você simplesmente nem sempre esteve ouvindo. Naquela tarde, Clint terminou seu trabalho cedo e foi até a casa principal. Ele encontrou Vivian em seu escritório, cercada de papéis. Ela olhou para cima quando ele bateu, seu rosto se iluminando. Entre. Eu estava apenas revisando os mapas da propriedade para mostrar exatamente quais acres eram do seu pai. Ela limpou um espaço em sua mesa e estendeu um grande mapa da propriedade. Esta seção aqui, disse ela, traçando um retângulo com o dedo. Inclui parte do pasto norte e aquela fileira de carvalhos antigos. Boa terra. Clint assentiu, reconhecendo a área. O pai sempre gostou de trabalhar lá em cima. Dizia que o solo era especial. Ele estava certo. É um dos melhores solos da propriedade. Vivian hesitou. Então disse: há algo mais que você deve saber. A escritura mostra que seu pai pagou por aquela terra integralmente. Não havia nenhuma razão legítima para Richard pegá-la de volta. A mandíbula de Clint se contraiu. Então ele simplesmente roubou? E meu pai nunca lutou? As cartas sugerem que Richard ameaçou demiti-lo se ele causasse problemas. Com uma esposa e um filho pequeno para sustentar, ela deixou a implicação pairar no ar. Ele sacrificou seu sonho por nós, disse Clint baixinho. Ele deve ter amado muito vocês. Clint assentiu, incapaz de falar além do nó em sua garganta. Todos esses anos, ele nunca soube a verdade sobre a resignação silenciosa de seu pai. Seus olhares ocasionais e saudosos para o pasto norte. Vivian estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a mão dele com a dela. Sinto muito, Clint. Seu toque o ancorou, trazendo-o de volta do passado. Ele virou a mão para segurar a dela corretamente, seus dedos entrelaçados. Não foi culpa sua, disse ele. Não, mas eu me beneficio disso. De todos os erros que Richard cometeu. Você está consertando agora, disse Clint, olhando nos olhos dela. Isso é o que importa. Eles ficaram sentados assim, mãos unidas, sobre a mesa, o mapa da propriedade entre eles. Uma representação física de seus mundos se unindo. Eu tenho pensado sobre sua oferta, Clint disse finalmente. Sobre a mãe ficar aqui. E, se ela estiver de acordo, acho que pode ser a melhor solução. Ele fez uma pausa. Mas eu gostaria de pagar algo. Não pelo quarto, mas pela enfermeira. Pelo menos, podemos resolver algo, Vivian concordou, entendendo sua necessidade de independência. Talvez você pudesse assumir oficialmente a gerência dos Jardins de Rosas. Eles nunca estiveram melhores do que desde que você começou a ajudar com eles. Eu gostaria disso, disse Clint, sentindo um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em anos, ele conseguia ver um futuro que não era apenas sobre sobreviver dia a dia. Um futuro com possibilidades. Uma batida na porta os interrompeu. Era Thompson, parecendo arrependido. Desculpe interromper vocês, Sra. Everhart, mas o empreiteiro está aqui sobre as reformas na ala leste. Vivian sorriu. Tempo perfeito, por favor, mostre-o, Thompson. Clint e eu estávamos apenas discutindo esses planos. As sobrancelhas de Thompson se ergueram levemente com o uso do primeiro nome de Clint e a visão de suas mãos ainda unidas, mas ele não disse nada. E Thompson, Vivian acrescentou. Por favor, peça à Sra. Potter para preparar chá para nós no jardim depois. Vamos nos encontrar com a Sra. Mercer lá para discutir a mudança dela para a suíte da ala leste. Sra. Mercer, mudando-se. Thompson não conseguiu esconder sua surpresa. Sim, disse Vivian firmemente. A Sra. Mercer será nossa hóspede no futuro previsível. Por favor, certifique-se de que toda a equipe entenda que ela deve ser tratada com o máximo respeito e cuidado. Claro, Sra. Everhart, disse Thompson, recuando da sala. Quando ele se foi, Clint não pôde deixar de rir. Você acabou de dar ao boca a boca o suficiente para funcionar por meses. Deixe-os falar, disse Vivian com um gesto displicente. Passei muito tempo me preocupando com o que as pessoas pensam. O empreiteiro chegou, e eles passaram a próxima hora discutindo modificações para tornar a suíte confortável e segura para May. Portas mais largas para possível acesso de cadeira, de rodas corrimãos no banheiro.
um sistema de chamada de emergência. Vivian insistiu em todos os recursos possíveis, ignorando as preocupações com o custo. Depois eles foram para o jardim onde May já estava esperando, cuidando das Golden Celebrations com mãos cuidadosas. Elas estão florescendo, comentou. Vivian genuinamente impressionada. Nunca vi rosas se estabelecerem tão rapidamente. Elas sabem que são amadas, disse May, repetindo as palavras de Clint de antes. As plantas são como as pessoas nesse sentido. Eles se acomodaram na mesa do jardim onde Thompson havia colocado o chá, enquanto discutiam os planos para as novas acomodações de May. Clint ficou impressionado com o quão natural parecia. Os três juntos assim. Sua mãe estava tendo um de seus bons dias, fazendo perguntas pertinentes sobre o layout do quarto e oferecendo sugestões. E Clint? May perguntou de repente. Onde ele vai ficar? Vivian pareceu surpresa. Bem, eu presumi que ele permaneceria em sua casa. Não fica longe da casa principal. Bobagem, disse May firmemente. Se eu estou me mudando para cá, ele também deveria. Deve haver muito espaço naquela casa grande. Mãe, Clint começou, envergonhado com sua franqueza. O quê? É prático, May insistiu. Você precisa estar perto de mim. E Vivian precisa de alguém para cuidar de todas essas rosas adequadamente. E além disso, ela acrescentou com um brilho nos olhos. Vocês dois não estão enganando ninguém com esses olhares que vocês trocam quando acham que eu não estou percebendo. As bochechas de Vivian ficaram rosadas. May, sou velha, não cega, disse May. A vida é muito curta para andar na ponta dos pés em torno dos sentimentos. Meu Franklin me ensinou isso. Um silêncio constrangedor caiu, quebrado apenas quando Thompson apareceu com uma mensagem para Vivian. Quando ela se afastou para atender uma ligação telefônica, Clint se voltou para sua mãe. Mãe, você não pode simplesmente dizer coisas assim. Porque não é a verdade. May olhou para ele firmemente. Ela se importa com você, filho, e você se importa com ela. Eu posso ver isso claramente. É complicado, Clint suspirou. Só porque você está tornando isso assim. May bateu em sua mão. Eu não estarei aqui para sempre, Clint. Nada me deixaria mais feliz do que saber que você encontrou alguém para amar depois que eu for. Antes que Clint pudesse responder, Vivian voltou, seu rosto preocupado. Está tudo bem? Ele perguntou. Apenas negócios, disse ela, mas ele podia dizer que algo a estava incomodando. O empreiteiro pode começar o trabalho amanhã na suíte da May. Deve ficar pronto em 2 semanas. Maravilhoso, disse May. E quanto a um quarto para o Clint? Vivian encontrou seus olhos do outro lado da mesa. Há um apartamento de caseiro, conectado à ala leste. Seria conveniente para supervisionar os jardins. Se Clint quiser, é dele. A oferta pairou no ar entre eles, carregada de significado além das palavras simples. Eu vou pensar sobre isso, disse Clint. May sorriu triunfante. Bem, isso está resolvido então. Agora quem vai me ajudar a cortar essas rosas mortas? Elas não vão cuidar de si mesmas, sabe? Enquanto trabalhavam juntos no jardim, Clint se viu observando Vivian. A maneira cuidadosa como ela manuseava as rosas, o sorriso gentil que ela dava à sua mãe, os olhares ocasionais que ela lançava para ele quando pensava que ele não estava olhando. Algo estava florescendo aqui. E não eram apenas as flores. As 2 semanas seguintes passaram em um turbilhão de atividade na fazenda Everhart. Trabalhadores entravam e saíam da ala leste, transformando quartos desocupados em uma suíte confortável para May e um apartamento conectado para Clint. Vivian supervisionou pessoalmente cada detalhe, desde os corrimãos no banheiro até a vista da janela do quarto de May, que dava para o jardim de rosas. Clint dividiu seu tempo entre seu trabalho usual na propriedade e ajudando nas reformas. Ele construiu prateleiras personalizadas para os poucos objetos de estimação de May e um banco especial perto de sua janela onde ela pudesse se sentar e olhar as rosas, mesmo nos dias em que não estivesse bem o suficiente para sair. A casa que havia sido seu lar por décadas, gradualmente esvaziou enquanto eles arrumavam seus pertences. Cada item vinha com uma lembrança, e algumas noites,
Clint se via sentado entre as caixas, segurando fotos antigas ou bugigangas, perguntando-se se estava fazendo a coisa certa. Uma noite, Vivian parou na casa e o encontrou assim, cercado pelos restos de sua história familiar. Pensamentos diferentes. Ela perguntou baixinho da porta. Clint olhou para cima, não surpreso em vê-la. Ela havia começado a ir até a casa à noite, um novo hábito que a equipe da fazenda definitivamente havia notado. Não exatamente, disse. Ele. Apenas lembrando. Vivian sentou-se ao lado dele no chão, algo que a velha Vivian Everhart nunca teria feito. Ele observou enquanto ela gentilmente pegava uma fotografia desbotada de seus pais em frente à casa, sorrindo orgulhosamente. Eles pareciam felizes, disse ela. Eles eram não ricos, mas felizes. Ele pegou a foto dela. Eu fico me perguntando o que o pai pensaria de tudo isso. Nós nos mudando para a casa principal. A terra sendo devolvida. Pelo que você me contou sobre ele, acho que ele ficaria satisfeito. Vivian fez uma pausa. Especialmente sobre a terra. Ela representa tudo pelo que ele trabalhou. Clint assentiu lentamente. Talvez sim. E você? Você está satisfeito? Sua pergunta continha camadas de significado além das palavras simples. Estou, disse ele, encontrando seus olhos. Mais do que eu esperava estar. Algo mudou entre eles naquele momento. Um reconhecimento sutil de sentimentos crescendo fortes demais para ignorar. A mão de Vivian encontrou a dele entre as lembranças espalhadas no chão. Clint, há algo que preciso te contar. Ela começou, sua voz séria. Algo sobre as finanças da propriedade. Seu coração afundou um pouco. Negócios novamente. Justo quando eles pareciam estar se conectando em um nível pessoal. O que é? Eu tenho examinado as contas da propriedade com mais cuidado desde que encontrei aqueles documentos sobre a terra de seu pai. Descobri algo preocupante. Que tipo de preocupante? Vivian respirou fundo. Alguém tem pago por tratamentos médicos especializados para sua mãe. Caros. Por quase um ano. Clint a encarou. O quê? Isso não é possível. Não tivemos nenhum tratamento especial. Apenas seu médico regular e medicamentos. De acordo com esses registros, a propriedade tem coberto pagamentos mensais para a Sunset Valley Care Facility para protocolo de tratamento especializado de demência para May Mercer. Quase $10.000 por mês. A quantia fez a cabeça de Clint girar. Deve haver um erro. Não poderíamos pagar esse tipo de tratamento. É isso mesmo, disse Vivian. Você não estava pagando por isso. A propriedade estava. Ou melhor, alguém com acesso aos fundos da propriedade estava autorizando esses pagamentos sem meu conhecimento. Mas quem faria isso? E por quê? Thompson, disse Vivian. Ele tem sido o administrador da propriedade por 30 anos. Ele tem considerável autonomia com algumas contas. Clint tentou processar essa informação. Thompson sempre fora correto, mas distante com a equipe, nunca mostrando interesse particular em nenhum deles. A ideia de que ele havia secretamente providenciado cuidados médicos caros para May não fazia sentido. Você o questionou sobre isso? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Vivian apertou a mão dele. Você já discutiu a condição da May com ele? Pediu ajuda de alguma forma? Nunca, disse Clint firmemente. Sempre cuidei dos cuidados da mamãe. Paguei por eles. Orgulho, talvez, mas era importante para mim. Eu acredito em você, disse Vivian, o que torna tudo isso ainda mais intrigante. Eles ficaram em silêncio por um momento, as mãos ainda unidas entre as fotos e lembranças espalhadas. O que você vai fazer? Clint finalmente perguntou. Enfrentá-lo, eu acho. Amanhã de manhã. Vivian parecia preocupada. Preciso entender por que ele fez isso e para onde o dinheiro realmente foi, se não para os cuidados de sua mãe. Eu deveria estar lá, disse Clint. Vivian assentiu. Eu esperava que você dissesse isso. Mais tarde naquela noite, depois que Vivian voltou para a casa principal, Clint sentou-se com May na rede da varanda, observando os vagalumes piscarem na escuridão. Esses momentos de lucidez haviam se tornado cada vez mais preciosos à medida que sua condição piorava. As rosas ficarão lindas ao luar, disse May sonhadora.
Você se lembra de como o papai costumava dizer que o luar as faz contar segredos? Clint sorriu. Eu me lembro. Às vezes ele nos levava à meia-noite só para ouvir seus sussurros. Ele amava este lugar, disse May, surpreendendo Clint com sua clareza. Mesmo depois do que aconteceu com a terra. Clint se virou para olhá-la. Você sabia disso? May assentiu lentamente. Claro que eu sabia. Seu pai e eu não tínhamos segredos. Ela suspirou. Richard Everhart não era um bom homem, Clint. Ele se aproveitava das pessoas, fazia ameaças. Seu pai transferiu aquela terra para nos proteger. Por que você nunca me contou? De que adiantaria, May perguntou simplesmente. Não podíamos lutar contra alguém como Richard Everhart. Ele era dono do chefe de polícia, do juiz, da metade dos funcionários do condado. Tudo o que podíamos fazer era sobreviver. Mas todos esses anos, Clint interrompeu, pensando em seu pai trabalhando na própria terra que deveria ter sido sua, sem dizer uma palavra. É o que o amor faz, disse May. Ele sacrifica. Seu pai entendeu isso. Ela bateu em sua mão. Assim como você entende, cuidando de mim todos esses anos. Clint sentiu lágrimas picando seus olhos. Eu queria que ele tivesse me contado. Ele queria te proteger da amargura, disse May. Queria que você julgasse as pessoas por seus próprios méritos, não pelo nome de sua família. Ela sorriu fracamente. E veja como ele estava certo. Aqui está você, se apaixonando por uma Everhart. Mamãe, Clint protestou fracamente. Não, se dê ao trabalho de negar, disse May. Eu vejo a maneira como você a olha, a maneira como ela olha para você, como se vocês dois estivessem vendo a luz do sol depois de anos no escuro. Clint não conseguia discutir sua avaliação. O que quer que estivesse acontecendo entre ele e Vivian havia crescido além de uma simples amizade ou atração. Nos Musimbas, momentos de quietude que eles compartilhavam no jardim, em suas conversas sobre livros, plantas e a vida, na maneira como eles haviam começado a se apoiar um no outro, algo profundo havia se enraizado. Ela é diferente dele, disse Clint. Do marido dela. Sim, May concordou. Ela tem um bom coração. Só precisava de alguém para ajudá-la a se lembrar disso. Ela olhou para Clint com intensidade repentina. Prometa algo para mim, filho. Qualquer coisa, mamãe. Quando eu morrer, não se isole. Deixe-se ser feliz, deixe-se amar. Mamãe, não fale assim. Está chegando, Clint, nós dois sabemos disso. Sua voz estava forte apesar do assunto. Minha mente está se esvaindo pouco a pouco, mas eu ainda sei o que importa. E o que importa é que você tenha uma vida depois de mim. Uma vida real, não apenas existindo. Clint abraçou sua mãe, sentindo a fragilidade de seu corpo contra o seu. Eu prometo, sussurrou ele. Na manhã seguinte, Clint encontrou Vivian, do lado de fora de seu escritório. Ela parecia elegante como sempre, mas havia uma tensão em seus ombros que ele havia aprendido a reconhecer. Pronta? Ela perguntou. Ele assentiu. Juntos eles entraram no escritório onde Thompson estava esperando, uma pilha de relatórios financeiros à sua frente. O administrador da propriedade parecia surpreso ao ver Clint. Bom dia, Sra. Everhart, disse ele formalmente. Sr. Mercer. Thompson. Vivian começou sem preâmbulos. Descobri alguns pagamentos incomuns das contas da propriedade, especificamente pagamentos para Sunset Valley Care Facility para tratamentos para a Sra. Mercer. A expressão de Thompson não mudou, mas suas mãos se apertaram quase imperceptivelmente na pasta que ele estava segurando. Sim, Sra. Everhart, esses pagamentos estão ocorrendo há aproximadamente 11 meses. E você os autorizou? Vivian. Pressionou. Eu autorizei. Sem me informar? Sim, Sra. Everhart. Vivian trocou um olhar com Clint. A admissão calma de Thompson não era o que nenhum deles esperava. Você se importaria de explicar por quê? Perguntou Vivian, sua voz calma. Thompson hesitou, então endireitou os ombros. Porque era a coisa certa a fazer. Eu não entendo, Clint interrompeu. Minha mãe não recebeu nenhum tratamento de Sunset Valley ou de qualquer outro lugar, apenas suas consultas médicas regulares. A compostura de Thompson finalmente se desfez. Ele parecia genuinamente confuso.
Mas os tratamentos semanais entre as visitas domiciliares dos especialistas, o protocolo experimental do Dr. Carter, nada disso aconteceu, disse Clint firmemente. A mamãe só viu o Dr. Wilson na cidade como sempre. Thompson ficou pálido. Isso não é possível. Eu tenho assinado faturas para consultas domiciliares, medicamentos especializados, equipamentos terapêuticos. Faturas de quem? Vivian perguntou bruscamente. Do Dr. Carter. Ele foi altamente recomendado para cuidados com demência. Ele me procurou depois de ouvir sobre a condição da Sra. Mercer. Procurou você como? Perguntou Clint, um mal-estar crescendo em seu estômago. Ele veio à propriedade no ano passado. Disse que estava desenvolvendo novos tratamentos que poderiam retardar significativamente a progressão da demência. Ele tinha ouvido falar da Sra. Mercer em círculos médicos e queria oferecer seus serviços. Kai, você concordou com isso sem me consultar? A voz de Vivian estava perigosamente baixa, sem nem mesmo dizer a Clint. Thompson engoliu em seco. O Dr. Carter sugeriu que a discrição era importante, que o Sr. Mercer poderia recusar ajuda, por orgulho. E você estava lidando com tantas outras questões na época, Sra. Everhart. Então você simplesmente decidiu gastar dinheiro da propriedade, meu dinheiro, sem autorização? Não foi assim, protestou Thompson. Eu estava tentando ajudar, arrumando as coisas. Arrumando as coisas? Clint repetiu. Para quê? Thompson olhou para suas mãos. Pelo que aconteceu com a terra de seu pai. Eu sabia disso. Eu era assistente do Richard na época. Eu o ajudei a pressionar seu pai a assinar a escritura. A admissão pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Clint sentiu uma onda de raiva em direção a esse homem magro e nervoso que havia ajudado a roubar seu pai de seu sonho. Todos esses anos, disse Clint com os dentes cerrados. Você sabia tudo esse tempo? Eu sabia, admitiu Thompson. E me arrependi todos os dias. Quando ouvi sobre a doença de sua mãe, vi uma chance de finalmente consertar, para ajudar sua família de alguma forma. Dando dinheiro a um médico que nunca a tratou? Perguntou Vivian, incrédula. Thompson parecia aflito. Não é... Ele me mostrou relatórios, notas de progresso. Ele disse que os tratamentos estavam funcionando. Thompson, disse Vivian, sua voz mais suave agora vendo seu sofrimento genuíno. Acho que você foi enganado. Não há nenhum Dr. Carter na equipe de Sunset Valley. Liguei para eles esta manhã para confirmar. Isso não é possível, sussurrou Thompson. Eu tenho pago a ele por quase um ano, quase $100.000 no total. Clint e Vivian trocaram olhares chocados. Precisamos entrar em contato com as autoridades, disse Vivian. Este Dr. Carter, seja quem for, tem cometido fraude. Não, disse Thompson de repente levantando-se. Sem polícia, por favor. Esse foi meu erro, minha responsabilidade. Era dinheiro da propriedade, Vivian apontou. Que eu posso devolver, disse Thompson desesperadamente. Eu tenho economias, uma pensão. Por favor, Sra. Everhart, eu trabalhei para a família Everhart por 30 anos. Não deixe terminar assim. Vivian o estudou por um longo momento. Vamos discutir seu futuro com a propriedade mais tarde, Thompson. Por enquanto, quero todas as informações que você tem sobre esse Dr. Carter. Cada fatura, cada número de telefone, cada comunicação. Depois que Thompson saiu, visivelmente abalado, Vivian afundou em sua cadeira. Eu nunca esperava por isso. Eu também não, disse Clint, ainda processando a revelação. Coitado do Thompson, tentando fazer as pazes sendo enganado. É mais do que isso, disse Vivian pensativamente. Ele manteve segredo por todos esses anos, o que Richard fez com seu pai. A culpa deve tê-lo consumido. Assim como estava te consumindo quando você descobriu, observou Clint. Culpa por algo que você nem fez. Vivian assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. Todos nós carregamos fardos que não são inteiramente nossos, eu suponho. Clint se moveu para ficar ao lado de sua cadeira e colocou uma mão em seu ombro. O que acontece agora? Com Thompson? Não tenho certeza, ele violou minha confiança, usou mal os fundos da propriedade. Mas suas intenções eram boas, e ele foi leal por décadas. E com esse Dr. Carter? A expressão de Vivian endureceu.
Nós o encontramos e garantimos que ele nunca mais se aproveite das boas intenções de ninguém. O toque da mão de Clint em seu ombro pareceu sustentá-la. Sem pensar, ela levantou a mão para cobrir a mão dele com a sua, tirando forças da conexão. Vamos descobrir, disse Clint suavemente. Juntos! A palavra pairou entre eles, cheia de promessas. Naquela noite, depois de um longo dia separando os arquivos de Thompson e falando com funcionários do banco sobre os pagamentos fraudulentos, Clint e Vivian caminharam juntos no jardim de rosas. May estava tendo um de seus dias ruins e tinha ido para a cama cedo, confusa e agitada. O luar prateava as rosas, assim como o pai de Clint sempre dissera que seria. Falei com o detetive, disse Vivian, quebrando o silêncio confortável. Este Dr. Carter aparentemente já fez isso antes. Alvoia famílias ricas com parentes doentes, oferece tratamentos milagrosos, coleta pagamentos por meses ou anos. Thompson não é o primeiro a cair nisso. Eles vão pegá-lo? Eles acham que sim. Ele ficou descuidado. Deixou muitos rastros desta vez. Ela suspirou. Decidi não processar Thompson. Ele concordou com a aposentadoria antecipada. Isso parece justo, disse Clint. Ele estava tentando fazer a coisa certa, à sua maneira. Como todos nós fazemos, murmurou Vivian. Eles pararam perto das Golden Celebrations, que brilhavam em ouro pálido ao luar. As rosas haviam florescido sob os cuidados de May, se espalhando e subindo assim como em suas histórias de sua juventude. A ala leste está pronta, disse Vivian. May pode se mudar amanhã, se você achar que ela está preparada. Ela estava ansiosa por isso, mesmo em seus dias ruins. Clint se virou para Vivian. Obrigado por tudo o que você fez por ela, por nós. Você não precisa me agradecer, disse Vivian suavemente. Ter vocês dois aqui mudou as coisas. Me mudou. Para melhor, eu espero. Vivian sorriu, um sorriso verdadeiro que transformou seu rosto. Definitivamente para melhor. Clint estendeu a mão lentamente e afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. O gesto foi terno, íntimo de uma maneira que cruzou a linha invisível que eles tinham sido cuidadosos para não cruzar até agora. Vivian, ele começou, sua voz rouca de emoção. Eu preciso te dizer algo. Sim? Seus olhos encontraram os dele, desprotegidos pela primeira vez. Esses últimos meses, conhecendo você, vendo quem você realmente é por baixo de toda aquela coisa de rainha do gelo. Vivian riu baixinho. Não muito rainha na maioria dos dias, temo. Não. Clint concordou com um sorriso. Apenas humana, carinhosa, mais forte do que você sabe. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos como naquele dia em seu escritório. Estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente. Provavelmente, desde o dia em que te encontrei colocando um chale nos ombros da minha mãe. A respiração de Vivian parou. Por um momento, ela pareceu quase assustada, como se suas palavras tivessem alcançado uma parte dela que ainda esperava dor em vez de ternura. Então algo em sua expressão se clareou, como nuvens se dissipando após uma tempestade. Eu estava tão com medo, ela admitiu. Com medo de confiar nesses sentimentos. Com medo de acreditar que eu poderia ter esse tipo de felicidade depois. De tudo com Richard. E agora? Perguntou Clint, seu coração batendo forte. Agora eu ainda estou com medo, disse Vivian honestamente. Mas tenho mais medo de não aproveitar essa chance. De não te dizer que eu também te amo, Clint Mercer, com um coração que eu achei que estava há muito tempo sem sentir nada. A confissão pairou no jardim iluminado pela lua, mudando tudo. Clint a puxou para mais perto, uma mão gentilmente acariciando seu rosto. Quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa. Um reconhecimento de algo que estava se construindo entre eles por meses, agora finalmente reconhecido. Beijo se aprofundou, anos de solidão e anseio dando lugar à ternura e à esperança. Quando finalmente se separaram, Vivian descansou a testa contra a dele, os olhos fechados como se para melhor memorizar a sensação. Isso não será fácil, ela sussurrou. As pessoas vão falar. A viúva rica e o trabalhador da fazenda. Deixe-as falar, disse Clint ecoando suas próprias palavras de semanas atrás.
Eu nunca me importei muito com fofocas. E sua mãe? A terra? Há tanta coisa emaranhada entre nós. Minha mãe te adora, Clint lembrou-a. E a terra é apenas terra. Importante sim, mas não tão importante quanto o que está acontecendo aqui agora. Vivian abriu os olhos encontrando seu olhar com nova confiança. Então talvez possamos construir algo juntos. Não apenas um jardim ou uma lembrança, mas um futuro. Eu gostaria disso, disse Clint, sua voz rouca de emoção. Muito. Eles voltaram para a casa de mãos dadas, sem mais esconder o que havia crescido entre eles. A propriedade que antes parecia dividida, a grande casa na colina e a humilde cabana abaixo, agora parecia uma só casa, unida por um amor inesperado que florescera como rosas em um terreno que antes parecia árido. Na manhã seguinte, o dia amanheceu claro e brilhante. May estava tendo um de seus bons dias, alerta e animada, com a mudança para a casa principal. Enquanto Clint a ajudava a guardar seus pertences, ela notou um buquê de Golden Celebrations recém-cortadas na mesa da cozinha. Da Vivian? Ela perguntou com um sorriso conhecedor. Clint assentiu, incapaz de esconder sua felicidade. Ela mesma as cortou esta manhã. Eu te disse que ela tinha um bom coração, disse May. Só precisava de alguém paciente o suficiente para encontrá-lo. Como você encontrou primeiro? Brincou Clint gentilmente. Olhos velhos às vezes enxergam melhor, respondeu May. Ela tocou as pétalas douradas suavemente. Essas rosas florescem 2 vezes por ano, sabe? É por isso que elas são especiais. Elas têm uma segunda chance de beleza. Assim como algumas pessoas, disse Clint suavemente. May bateu em sua mão. Exatamente certo, filho. Exatamente certo. Enquanto eles dirigiam a curta distância até a casa principal, Clint viu Vivian esperando nos degraus da frente. Ela estava vestida simplesmente hoje, com jeans e uma blusa, o cabelo solto sobre os ombros. Ela não parecia em nada com a rainha do gelo de Iron Creek, e tudo como uma mulher pronta para abraçar um novo capítulo de sua vida. Pronta? Vivian perguntou, enquanto ajudava May a sair do carro. Mais do que pronta, disse May, olhando entre eles com olhos claros. Algumas viagens levam uma vida inteira para se preparar. Outras, você simplesmente sabe quando é hora de começar. Juntos, os 3 entraram na casa que agora seria o lar de todos eles. Lá fora, as Golden Celebrations voltavam seus rostos para o sol, crescendo em solo enriquecido por cuidado e atenção. Assim como os corações daqueles que as cuidavam, encontrando nova vida onde antes só parecia haver inverno. No jardim que os havia unido, as rosas floresciam em gloriosa profusão. E dentro das paredes que outrora só conheceram frieza e isolamento, o calor e o amor se enraizaram, prometendo crescer mais fortes a cada estação que passasse.